Ora, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje trago-vos aqui um vídeo muito especial, onde eu quero ajudar-vos a tirar o máximo partido possível das câmaras que têm disponíveis no iPhone. E para quem me segue aqui há mais tempo já sabe que eu sou um ávido defensor de que o iPhone é mais do que suficiente para a maior parte das pessoas e para quer seja registros de fotografia ou vídeo, dá para ter resultados altamente profissionais, mas eu acredito que existem aqui algumas técnicas, às vezes, algumas delas até bastante simples, como vai ser o caso da primeira que já vamos falar, que vão fazer uma grande diferença mesmo na forma como vocês depois obtêm o resultado final. E portanto eu acho que, posto isto, vale a pena pegarmos então aqui no iPhone sem mais demoras e começar desde logo por esta primeira que eu referi, que é ativar a Grid para conseguirmos utilizar a regra de 3 ou a regra dos terços. É uma regra, portanto existem exceções à regra, como se costuma dizer, e essas exceções vão depender depois da vossa, enfim, da vossa criatividade e das várias situações, dependendo daquilo que estão a fotografar. Para vocês ativarem esta grelha, para conseguirem então utilizar esta regra dos terços, é simplesmente irem às definições, aos settings, depois vão à câmara e em câmara ativam a Grid. E a partir daí, sempre que abrirem a vossa câmara, é simples, a Grid está logo disponível para se conseguir ter uma noção de como é que estão enquadradas as coisas. Para aqueles que utilizam muitas vezes a câmara, provavelmente já sabem que é possível manipular a exposição da câmara. Se estiverem a fotografar uma garrafa, tenho aqui uma garrafa de água, se eu estiver a fotografar esta garrafa e ficar a carregar no centro do ecrã para alterar a exposição dela, eu depois manualmente posso, subindo ou descendo este slider, posso realmente alterar a exposição dela. A grande questão aqui é que qualquer movimento em relação afastando-me ou aproximando-me da garrafa faz com que ela fique ligeiramente desfocada. Isto acontece porque nós estamos a bloquear não só a exposição, ou seja, a fazer com que manualmente consigamos alterar a exposição, mas também estamos a bloquear o autofoco. Como eu disse, existem aplicações onde isto pode ser útil, mas no nosso caso e no caso da maior parte das pessoas que querem apenas manipular a exposição, ou seja, a luminosidade da fotografia, por assim dizer, vocês têm que carregar aqui na seta de cima, aparecem-vos as opções cá em baixo e é carregar neste símbolozinho que tem aqui de mais e menos, e aqui sim podem então manipular a exposição enquanto mantêm o autofoco ligado. E por falar em opções da câmara, vale a pena também referir que, ao mesmo tempo que estão a fazer toda esta manipulação, não só da exposição e tudo mais, podem também alterar a temperatura de cor da vossa fotografia. E portanto aqui estamos a falar essencialmente de tornar a fotografia mais amarelada ou mais azulada. E para que isso possa ser manipulado também por vocês, tem aqui nas mesmas opções da câmara, basta, por exemplo, ou carregam nesta seta aqui de cima ou simplesmente arrastar na própria câmara para cima ou para baixo. Aparece-vos então aqui as opções e nas opções podem então escolher aqui este símbolo, parecem umas folhinhas sobrepostas, que são no fundo uns filtros, e aqui podem não só alternar entre alguns presets que estão disponíveis na câmara, como também alterar cada um destes presets. Sempre que vocês tiverem o filtro ativo, o que acontece é que aparece-vos este símbolo no canto superior direito, com um contorno colorido ou amarelado, para vocês saberem que tem alguma coisa diferente daquilo que é o standard da câmara. Entretanto, aqui não tenham medo de testar estes filtros e até de alterar alguns dos settings dos filtros, porque os settings originais ficam sempre gravados. E vocês sabem isso porque em cada régua de alteração tem um pontinho que marca precisamente a posição original. Qualquer alteração que vocês façam fica gravado, mas podem sempre recuperar e voltar então ao original que está marcado com um ponto na régua. Outra questão aqui da câmara que eu acho muito importante de vos trazer aqui e que nos leva aqui a outra técnica de fotografia também muito utilizada, chama-se Live Photo. Eu não recomendo que utilizem sempre o Live Photo, até porque ocupa mais espaço, mas essencialmente o que o Live Photo faz é ele captura um momento. Ou seja, se vocês tirarem uma fotografia neste momento, o que ele fez foi gravar 1,5 segundos do que aconteceu antes e 1,5 segundos do que aconteceu após essa fotografia. Isto permite-vos várias coisas. Primeiro, fazer uma seleção, portanto essa fotografia vai para o vosso álbum e quando vocês entram no álbum e selecionam essa fotografia, podem selecionar qual é o frame que vocês preferem desses 3 segundos. Depois também podem fazer aqui uma brincadeira, como por exemplo podem fazer um bounce dessa fotografia, ou seja, um loop, por exemplo, ou um bounce em que ele vai para a frente e para trás nesse momento, é uma espécie de um clipe de vídeo, e podem depois então fazer aquilo que eu queria falar, que é uma longa exposição. O que quer dizer que podem somar estes 3 segundos para criar um efeito de motion numa só imagem, ou seja, numa só fotografia.
Nesta situação, se vocês quiserem aplicar o Live Photo a uma longa exposição, não se esqueçam que têm que ter o iPhone completamente imobilizado, quer seja numa mesa ou apoiado num sítio qualquer, num tripé, o que seja, mas ele não se pode movimentar durante esse período, senão vão estragar basicamente essa longa exposição. Se quiseres filmar enquanto tens música de background, quer seja do Apple Music, Spotify ou qualquer outra aplicação de música, tu sabes que assim que começas a filmar, o que acontece é que a música para. Mas existe uma forma de dar a volta a isto. Em vez de utilizares na câmara a secção de vídeo, vais para a secção de fotografia e aqui, em vez de tirares uma fotografia, ficas a pressionar no obturador e depois ele começa a filmar. Se precisares, eventualmente podes arrastar para o lado e ele bloqueia esta ação, portanto não tens que ficar lá a carregar, mantém-se a filmar até parares. Não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que eu gosto mais de fazer é fotografar ou filmar desporto, seja surf, seja desporto automóvel, o que for. E nessas situações em que as coisas aparecem e acontecem de uma forma mais rápida, é comum usar-se o modo burst, em que basicamente a câmera capta uma sequência de imagens muito rapidamente. Aqui, meio escondido na tua câmera do iPhone, tens também o Burst Mode. Para usares, e aqui semelhante à técnica anterior, basta selecionar o modo fotografia e fazer swipe para o lado oposto ao do vídeo para iniciares o modo Burst. Provavelmente já percebeste o perigo que é este Burst Mode para a organização da tua biblioteca. No entanto, há uma forma, aliás, há uma boa notícia no meio disto tudo, é que este Burst Mode fica agrupado numa só imagem, semelhante àquilo que acontece, aliás, no Live Photo. No fim desse Burst Mode, acedem a essa imagem, aparece no canto superior direito a dizer que aquilo é um Burst, é só entrar nessa imagem e escolher das várias imagens captadas aquela que vocês preferirem. Podem selecionar, imaginem, de 10 fotos, podem selecionar as 10, podem selecionar uma, 3, o que quiserem. Ou seja, essencialmente ficam apenas aquelas que estão selecionadas, o resto vai fora. Entretanto, há aqui também um detalhe muito importante que convém dizer antes de me esquecer, é que se por acaso usares a câmera, fizeres alterações nos settings e depois voltares a fechar a câmera, quando regressares à câmera vai estar tudo outra vez à estaca zero, ou seja, volta tudo àquilo que é o padrão da câmera. Mas isto há uma forma de dar a volta, ou seja, se fores a settings, a câmera, e fores a preserve settings, que em português deverá estar algo como manter definições, podes então alterar e escolher o que queres que a câmera mantenha, mesmo depois de fechares a câmera. Uma das vantagens de ter um iPhone é sem dúvida a conveniência, consistência e rapidez do sistema num todo. E apesar da câmera servir essencialmente para vídeo e fotografia, tem ainda outras capacidades que vão bem além da simples captura de imagens. Outra ferramenta útil chama-se Live Text. Permite traduzir de várias línguas para várias línguas qualquer texto. Basta apontares a câmera para o texto que queres traduzir, aparece um pequeno ícone do lado inferior direito, onde clicas e depois do lado esquerdo é só escolher para traduzir e aí está. O texto automaticamente é traduzido para a língua em que definiste o teu iPhone. Ainda aqui relacionado com a questão da tradução e que para mim já me deu muito jeito, por exemplo, em fotografias de viagem, é que é possível pegar numa fotografia onde, por exemplo, sei lá, fotografaram um placar qualquer que na altura nem ligaram muito, mas de repente querem saber o que diz lá nesse placar, é possível fazer a seleção desse texto, fazer a tradução desse mesmo texto, é possível também copiar esse texto dessa imagem para, por exemplo, um bloco de notas. E pegando aqui no exemplo também da câmara, e que eu acho que é de uma conveniência brutal, especialmente para o exemplo que demos de viajar, eu pelo menos utilizo isto muitas vezes em viagem, é que é possível utilizares esta câmara para converter no momento moeda, quer seja euro, real, dólar americano, dólar australiano, libras, o que seja. Essencialmente, basta apontar a câmera para o valor que queres converter e basicamente carregar aqui na conversão e ele converte-te isto para, neste caso, euros. E no meio disto tudo, entusiasmaste com a tua viagem, tiraste fotografias e vídeos que nunca mais acaba, chegas a casa, tens a tua biblioteca virada do avesso, uma confusão tremenda. Então eu vou dar-te algumas dicas aqui que te vão ajudar de uma forma muito simples a contornar aqui essa situação. Se tiveres um álbum de fotografias com muitos registros, quer seja de vídeo ou de fotografia, mas queres, por exemplo, ir ao final do álbum ou ao início do álbum, sem teres que estar a fazer scroll por esses milhares de registros que andaste a fazer enquanto estiveste em viagem, basta carregar no canto superior esquerdo do ecrã para ir diretamente para o início do álbum, ou seja, para as primeiras fotografias que tiraste, mas se quiseres ir para o início do álbum, ou seja, para as fotografias mais recentes, basta carregares então novamente no símbolo de biblioteca.
Se o objetivo for selecionar várias fotografias ou vídeos, há uma forma muito simples de o fazer. No álbum à tua escolha, é só carregares em selecionar no canto superior direito e selecionas as imagens que queres. É possível selecionares uma a uma ou então podes simplesmente arrastar e selecionar tudo por arrasto. Se entretanto tiveres fotografias ou vídeos que queres esconder ou ocultar dos teus outros álbuns normais de fotografias no teu telefone, tens também para esse efeito um álbum de fotografias oculto, que está basicamente no fundo da lista de álbuns. Este álbum está ainda por cima protegido agora por uma segunda layer de proteção, ou seja, é preciso fazer a reconfirmação da password do iPhone para poder ter acesso a este álbum. Portanto, mesmo que alguém tenha acesso ao teu iPhone desbloqueado, não consegue aceder a esse mesmo álbum, a menos que consiga confirmar, obviamente, a password do iPhone. Mas se mesmo assim quiseres ocultar esse álbum da lista de álbuns, basta ires aos settings, a álbum, e aqui escolher para que esse álbum deixe de aparecer na lista de álbuns. Meus amigos, e é tudo o que eu tenho aqui para vos dar hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo. Fiquem bem e um abraço.